material aqui especial para vocês gabaritarem aí todas as questões referentes a essa lei que está sendo cobrada nesse concurso da UEAP, que é a lei número 2.231 de setembro de 2017, que trata sobre o plano de cargos e remuneração dos servidores técnicos administrativos efetivos da UEAP, tá? Se o servidor não é efetivo, ele não está amparado por essa lei, mas você, que será um servidor concursado, servidor efetivo, será amparado por essa lei e o seu cargo está instituído dentro dessa lei aqui também, bem como todas as informações inerentes ao seu cargo e inerentes à sua remuneração. Ou seja, é muito importante que você conheça toda essa lei antes de tomar posse, antes de entrar em exercício, para você conhecer todos os seus direitos, todas as suas atribuições e todos os seus deveres. E nada melhor do que a gente ter um conteúdo, né, bem simples de entender, um conteúdo bacana de estudar, e é esse conteúdo que a gente trouxe aqui para você, e você vai estudar por ele, com certeza vai conseguir fechar facinho, facinho aí, basta prestar bem atenção, não vacilar nos trocadilhos, não vacilar nas pegadinhas aí da banca, que a gente vai conseguir fechar essas 5 questões dessa lei, beleza? Então, sem mais delongas, vamos avançar aqui na nossa aula, vamos avançar no nosso estudo. Antes de mais nada, eu creio que você já imprimiu o material, né? Imprima a lei, porque você precisa dela. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez aqui, já sabe que na próxima você tem que estar com a lei. São 17 páginas, se não me engano, um pouco mais. Não tem os anexos, é um pouco mais de 17, mas vale a pena imprimir, que você vai acompanhando a aula e vai fazendo os grifos necessários, vai fazendo as marcações necessárias, que vai fazer com que você consiga fixar bem o conteúdo e lembrar, principalmente na hora da prova. Beleza? Vamos lá. O que a lei traz para a gente? A primeira coisa que a gente faz quando se trata de lei, a gente tem que desmembrar ela para poder entender, para poder estudar a lei. Porque senão, se você vai ler um artigo atrás do outro, você vai se perder um pouquinho. Você tem que entender todos os conceitos e ver onde estão os artigos referentes a tais conceitos. E o que a gente fez foi isso, a gente deu uma desmembrada, organizou a lei para ficar melhor da gente entender. Mas essa lei ela é bem tranquila, está bem organizadinha e não tem muita dor de cabeça não. Só presta atenção que você vai compreender. E com certeza, fazendo a leitura é fundamental, a leitura da lei. Se você somente assistir a aula, você vai lembrar de muita coisa, mas se você assistir às aulas e fizer a leitura da lei, com certeza você vai lembrar de praticamente tudo. Perfeito? Então vamos lá. A lei traz para a gente aqui alguns tópicos que a gente marcou nessa primeira tabela. São os conceitos. Com certeza vai aparecer uma questão de prova para você relacionada aos conceitos, que são 16 conceitos. O que a banca costuma fazer? Ela traz a nomenclatura e ela traz os conceitos, e você vai ter que identificar o que é cada conceito referente a qual nomenclatura. Esse conceito tal referente a servidor, referente a cargo, referente a carreira, e assim vai. Tem muita coisa para a banca trabalhar aqui. Então são 16 conceitos e a gente vai conhecer todos eles. Se você já leu a lei, se não, você vai conhecer todos eles. Ela traz objetivos da lei, que é no artigo 3º. Traz o quadro de servidores, que é o corpo técnico administrativo da UEAP. Ele é composto por servidores de nível superior, nível médio técnico e nível técnico. Tá? Traz as atribuições gerais dos servidores e suas atividades. Ela traz a extinção de cargos anteriores à lei, porque antes dessa lei ser instituída, já existia uma outra lei que havia criado outros cargos que eles serão extintos. Com a adesão dos novos cargos, eles serão extintos. Então a gente vai ver isso aqui lá na frente. Ela traz também o desenvolvimento na carreira, né? Fala sobre a progressão do servidor, sobre a promoção, sobre as classes, os padrões. Se você nunca estudou direito, nunca estudou esse tipo de lei, você vai entender aqui que vai servir para outros concursos, com certeza, de nível estadual, municipal, federal. Todas as leis que ditam sobre plano de cargos e remuneração, elas seguem mais ou menos o mesmo padrão. Então a gente vai entender aqui. Ela fala de remuneração, né, que uma parte com certeza também será conteúdo de prova. Essas partes aqui em preto, pessoal, com certeza vocês terão questão de prova aqui. Pelo menos uma questão de cada um desses tópicos. Então ali são 3. Né? São 5 questões, as demais eles vão dividir aqui. Então vamos lá. Vamos tratar também sobre os afastamentos específicos na lei. Certo? Então a lei ela se comporta dessa maneira. Né? Você consegue visualizar toda a lei aqui somente nessa primeira tabela. Mas vamos avançar. Eu já me apresentei a vocês, né? Eu sou
especialista em direito eleitoral, especialista em direito tributário, e eu estou desenvolvendo esse método de desmembramento da lei para facilitar o nosso entendimento. Durante o meu estudo de direito foi muito complicado, porque dificilmente a gente tem aulas assim, né? A gente tem geralmente só o conteúdo e a gente tem que se virar para entender. Mas esse trabalho árduo, esse trabalho cansativo, eu já fiz, e vocês vão só acompanhar aqui e fazer a leitura da lei, que vocês vão aprender bacana. Perfeito? Vamos lá. Iniciando falando sobre os conceitos, nesse primeiro vídeo nós vamos tratar somente sobre os conceitos. Nós temos aqui 10 conceitos, mas antes de falar dos 10 conceitos da lei que estão aqui, nós teremos mais 6 à frente, eu vou falar de alguns conceitos aqui que não estão na lei, que é o conceito de nomeação e posse. Tá? A gente tem que saber o que é nomeação, o que é posse e o que é ser um servidor efetivo, porque existe um conceito de servidor e um conceito de servidor efetivo. Então, antes de entrar nos conceitos da lei mesmo específico, vamos entender o que é a nomeação. A nomeação nada mais é do que o chamamento que o Estado faz quando você passa no concurso público, porque para você entrar no serviço público, você tem que prestar um concurso público. Então, você prestou o concurso, foi aprovado no concurso público, tanto de provas como de provas e títulos, né? Existem esses dois tipos de concurso. Você foi aprovado e você foi chamado. Você foi avisado sobre a sua nomeação. O chamamento nós conhecemos como nomeação. Você foi nomeado, certo? Após a nomeação, você vai tomar posse, você vai assinar o seu termo de posse. A partir da assinatura do seu termo de posse, quando você assina, você está aceitando as atribuições do cargo para o qual você estava concorrendo. Então, você assinou o termo de posse, lá na sua posse. Você está aceitando as atribuições do cargo. E nesse momento que você aceita as atribuições do cargo, você está sendo investido no cargo público, certo? Então, partindo dessa premissa, desses conceitos que eu acabei de falar para vocês, né, dessa jornada até chegar aqui no cargo público, a gente vai começar a entender o que é o conceito de servidor. Servidor, esse primeiro conceito que a lei traz para a gente, ele é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, se a pessoa ela é investida em cargo público, entende-se que ela tomou posse, ela aceitou as atribuições do cargo e ela foi investida no cargo público. Em um só ato, que é o ato da posse, ela realizou 3 ações. Ela assinou o termo de posse, ela aceitou as atribuições do cargo e ela foi investida no cargo público. Após a posse, o cargo, que já é instituído por lei, antes de você chegar no serviço público, o cargo já existia, estava lá, só esperando o servidor para dar vida a ele de fato. Então, após a posse, você passa a andar de mãos dadas com o seu cargo dentro do serviço público. Imagina que o cargo, ele é um carro, que está lá na concessionária. A concessionária é a UEAP. Lá tem um carro e ele precisa de um motorista. Esse motorista vai ser você. Quando você assinar o seu termo de posse, você vai ser o motorista do carro. Você vai ser o servidor que vai dirigir esse cargo. Entendeu? Você vai estar investido no cargo público. Você vai estar dentro do cargo público. Beleza? Por isso que diz que é a pessoa legalmente investida em cargo público. Esse é o conceito de servidor. Não esqueçam disso. Você será um servidor. O servidor, ele é efetivo? Sim, ele é efetivo. Por quê? Porque o servidor efetivo é aquele que acessou o cargo público por meio de um concurso público. Então, todo servidor que acessou por meio de um cargo público, ele é efetivo. Ah, mas existe servidor que não é efetivo? Sim, existe servidor que não é efetivo. São aqueles conhecidos como contratos administrativos, né? Os cargos de comissão, essas coisas. Então, não são efetivos. Beleza? Para a gente aqui o que importa é o servidor efetivo, porque a lei só trata do servidor efetivo. Então, o servidor, ele é efetivo, porém ele não é estável, porque a estabilidade você só vai adquirir daqui com 3 anos. Depois que você toma posse, depois da sua nomeação e posse, aí, após 3 anos, você vai chegar lá na tão sonhada estabilidade. Beleza? Agora, o que é cargo? Esse conceito que anda junto com o servidor. Cargo, ele é um conjunto de atribuições. É um conjunto de atribuições, grifem aí na lei de vocês, conjunto de atribuições. Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas ao servidor.
Ou seja, o cargo ele depende do servidor para ele existir. Ele já existe em lei, mas ele depende do servidor para ele ter vida, para ele se movimentar, entendeu? Então, o servidor ele é investido em cargo público e o cargo público passa a esse servidor um conjunto de atribuições, certo? Além dessas atribuições, vem também a função do servidor, né? Que é um grupo de tarefas atribuídas a este cargo. As funções que o servidor deve exercer dentro do serviço público. Então, vamos lá. Recapitulando, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo. O cargo são um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas ao servidor. E a função é o grupo de tarefas atribuídas ao cargo com denominação própria, de acordo com o cargo do servidor. Ou seja, servidor, cargo, função andam juntos. Beleza? Então, aqui, o servidor tomou posse. Após a posse, o que acontece? O servidor vai entrar em exercício. O exercício nada mais é do que a execução das atribuições estipuladas para os cargos, segundo as normas legais e regulamentares aplicáveis. Então, a partir do momento que o carro entra em movimento, eu falo carro, cargo, vocês já vão se confundir. Mas o cargo ele começou a existir, o servidor foi investido no cargo, o servidor vai entrar em exercício. Ele vai ter lá um prazo para entrar em exercício, e aí ele vai começar a executar as atribuições estipuladas para o cargo, certo? Então, são conceitos que andam juntos, né? E além desses conceitos que nós já vimos, nós temos mais o conceito de vencimento, que vem na lei, conceito de remuneração, conceito de nível. Aqui nesse primeiro slide a gente vai tratar exclusivamente de 10 conceitos, mas nós teremos mais 6 para conversar também, para falar sobre eles. O conceito de vencimento base é aquele que já vem na tabela dentro da lei, é o seu salário base conhecido na CLT, é o vencimento base do servidor. É a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício, né, correspondente à classe, ao padrão, respectivo cargo, carreira, na conformidade da tabela salarial. Ou seja, é um conceito que aborda outros conceitos. Ele aborda o conceito de exercício, o conceito de cargo, o conceito de classe, de padrão, de carreira e de tabela salarial, que é a tabela de remuneração. Então, entendam que esse conceito aqui ele aborda outros conceitos dentro dele. E por isso esse conceito é diferente de remuneração, porque a remuneração ela é o vencimento base, ela é a união desse vencimento base, mais as vantagens pecuniárias previstas em lei. Então, o que é a remuneração? É o vencimento base mais as vantagens pecuniárias, acrescido das vantagens pecuniárias. E o que é o vencimento base? O vencimento base é um conjunto, né? É uma retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo correspondente à classe e ao padrão do respectivo cargo, carreira, em conformidade com a tabela salarial, que é a tabela de remuneração. Beleza? Então a gente não pode confundir esses conceitos na hora da prova, senão a gente acaba se dando mal. Conceito de nível é o grau de qualificação exigida para o cargo. Saindo daqui desses conceitos, a gente vai para um conceito que você está vendo que essa tabela ela está em movimento, né? Ela sai daqui para cá, ela está aqui se movimentando, você não consegue perceber o movimento, mas entenda que ela está se movimentando. E aqui nós temos aqui uma linha reta até 3 anos, que são 2 conceitos que são trabalhados aqui na lei também, que é o conceito de interstício avaliatório e o conceito de período probatório. Um anda junto com o outro, certo? O que vem a ser o interstício avaliatório? É o período durante o qual o servidor é acompanhado e avaliado para verificação de desempenho. Isso ocorre a cada 18 meses. Né? Esse servidor ele vai ser avaliado. E, na verdade, a partir do momento que você entra no serviço público, você já começa a ser avaliado. Mas a apuração dessa avaliação se dá a cada 18 meses. E após 3 anos de que você foi nomeado, de que você tomou posse, de que você entrou em exercício, 3 anos após, acontece o período probatório, que é o período de apuração dos requisitos necessários à confirmação do servidor no cargo, o qual foi nomeado, de acordo com as normas. Então, durante 3 anos, acontece o período probatório, né? Período em que estão sendo apurados os requisitos necessários à confirmação do servidor no cargo. E durante 18 meses, ainda dentro desses 3 anos, acontece o interstício avaliatório também. Esse período probatório ele corresponde a 2 interstícios avaliatórios. Tá? O período probatório corresponde a 2 interstícios avaliatórios. A gente vai ver direitinho isso lá na frente. É o período durante o qual o servidor é acompanhado. Enfim, após o período probatório,
após 3 anos, o servidor chega na tão sonhada estabilidade. Ele se torna um servidor estável. E o conceito de servidor estável é o seguinte: o que vem a ser o servidor estável? O servidor estável é o servidor efetivo. Lembra que eu falei para você que você é efetivo? Aprovado no período probatório. Não é o servidor aprovado no concurso, não. O servidor aprovado no concurso é o servidor efetivo. Diferente do servidor estável. O servidor estável é o servidor aprovado no período probatório. Tá? Então, atentem-se bem para esses conceitos, para a banca não tentar confundir vocês. Porque o que mais a banca faz é tentar confundir o concurseiro. Mas você já está maceteado, está assistindo a nossa aula, você não vai cair nessa pegadinha. Perfeito? Vamos avançar aqui. Então, você se tornou estável, servidor estável. Beleza? Você teve uma jornada até aqui, saiu lá da sua prova do concurso público, passou pela nomeação, passou pela posse, se tornou servidor, entrou em exercício, passou a executar as suas atribuições, já conhece o seu conhecimento básico, conhece a remuneração, sua função, você está com nível ok ao seu cargo, você já sabe que você é um servidor efetivo, passou pelo interstício avaliatório e pelo período probatório, ou seja, com 3 anos você se tornou estável, beleza? Agora vamos para mais 6 conceitos aqui na frente. Conceito de carreira. O que é carreira? Carreira vem a ser a organização estruturada dos cargos em série de classes hierarquicamente definidas, quanto à evolução funcional dos servidores e os níveis de retribuição remuneratória correspondente. A carreira está diretamente ligada à sua promoção dentro do serviço público, tá? E a sua remuneração por cada classe que você será promovido em nome de Jesus. E o plano de carreira? O plano de carreira é o conjunto de normas que disciplinam o ingresso e institui oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal, profissional dos servidores, de forma a contribuir com a qualidade e melhoria dos serviços prestados pela entidade, constituindo-se em instrumento de gestão da política de pessoal. Para efeito de prova, você tem que gravar isso aqui? Sim, tem. Mas se você não conseguir, grava só isso aqui. Plano de carreira tem a ver com conjunto de normas. E carreira tem a ver com organização estruturada de cargos em série de classes hierarquicamente definidas. A gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso aqui e você vai entender melhor nos próximos slides. Conceito de plano, de padrão. Padrão é a divisão de uma classe em escalas de vencimento base, constituindo a linha de progressão horizontal do servidor. E o conceito de classe corresponde a um conjunto de referências salariais de um cargo estabelecendo níveis de desenvolvimento vertical. Ou seja, você vai gravar que padrão é uma progressão horizontal e classe tem a ver com desenvolvimento vertical na carreira. Beleza? Grave isso aí que isso vai te ajudar muito. Agora aqui nessa tabela você vai entender. Essa tabela é do tabela 1, que tem aí no edital, na lei. Ela trata do vencimento base de nível superior. Entendam. O que é padrão? Padrão é isso aqui. Ó. Linha reta, aqui na horizontal. Você tem padrão 1, padrão 2, padrão 3, padrão 4. Cada coluna dessa aqui de vencimentos, de salário, de remuneração, corresponde a um padrão. Existe o padrão 1, são todos esses valores aqui, padrão 2, todos esses valores, padrão 3, todos esses valores, padrão 4, todos esses valores. Cada valor desse aqui de remuneração corresponde a um padrão, tá? Entendam isso. Padrão, a evolução dele é horizontal, tá? É para frente aqui. Seu salário vai só aumentando. A cada padrão que você vai avançando, o seu salário vai aumentando. E classe? Classe é hierarquia. Tem a classe A classe B é a mais baixa e a classe A, em qual vocês vão entrar. Tem a classe B, a classe C, a classe D e a classe E, que é onde você, na classe E, você recebe já os melhores salários da sua carreira, tá? Aqui a carreira também ela é vertical, que ela é hierárquica. Você começa no serviço público na classe A, tá? Aí não é AP, com o padrão 1, recebendo esse primeiro salário aqui. Após um interstício avaliatório, você começa a receber esse outro e assim sucessivamente, vai só avançando. Entendam que há 5 classes, classe A, B, C, D e E, tá? Que é o desenvolvimento vertical da carreira, que também é conhecido como promoção, que a gente vai ver lá para frente. E existem 4 padrões para cada classe. 4 padrões para cada classe. Padrão 1, 2, 3, 4. Essa classe aqui A tem 4 padrões, 4 salários diferentes. Classe B, 4 padrões, 4 salários diferentes. E no total, vai somar aí 20 padrões. Essa é mais uma pegadinha que a banca pode querer te pegar, dizer que a quantidade de padrões é somente 4. Não, não são 4, são 20. No total são 20, tá? São 4 por classes. Agora, classe são somente 5. Só existe somente 5 classes.
Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho aqui, que a gente vai entender um pouquinho sobre a tabela de remuneração e a capacitação profissional, que são os dois últimos conceitos da lei. Tabela de remuneração é o conjunto de valores que compõe o vencimento da classe e padrão dos cargos definidos, ou seja, isso aqui é conjunto de valores, está aqui, ó, conjunto de valores, é a tabela de remuneração. Tá? E a capacitação profissional é o processo didático-pedagógico realizado, é um direito do servidor público, né? É a capacitação profissional. Ela se dá por iniciativa da universidade ou por iniciativa do próprio servidor. Isso a gente vai ver lá na frente, você vai entender perfeitamente essa capacitação profissional. Perfeito? Então são esses os 16 conceitos, e para você memorizar esses conceitos vai ser muito difícil, então você pode pegar alguns gatilhos mentais que vai te ajudar muito, que a gente vai ver nessa tabelinha aqui. Entendeu? São observações que te farão lembrar dos conceitos na hora da prova, certo? Quando a prova falar sobre servidor, você lembra legalmente investido em cargo público. Cargo, você vai lembrar de conjunto de atribuições. Função, você vai lembrar de conjunto de tarefas. Exercício, você vai lembrar de execução das atribuições. Carreira, você vai lembrar de cargos em série de classes hierarquicamente definidas. E se hierarquicamente definidas, você já sabe que é carreira. Plano de carreira, você vai lembrar de conjunto de normas. Classe, você vai lembrar de níveis de desenvolvimento vertical. Esse vertical é da classe. Padrão, você vai lembrar de progressão horizontal. Vencimento, você vai lembrar de a retribuição pecuniária. Remuneração é o vencimento mais as vantagens. Vencimento do cargo acrescido de vantagens. Tabela de remuneração é aquele conjunto de valores que nós vemos há pouco. O período probatório é o período de apuração dos requisitos necessários à confirmação do servidor no cargo. 3 anos, período probatório. Servidor estável é o servidor efetivo aprovado no período probatório. Aprovado no período probatório. Esse é o servidor estável. Tá? Interstício avaliatório, período em que o servidor é avaliado para verificação de desempenho, a cada 18 meses. O nível é o grau de qualificação exigida para o cargo, e a capacitação profissional ela se dá por iniciativa da UEAP ou pelo próprio servidor. Então são gatilhos mentais que vão te fazer lembrar de cada conceito, mas é claro que você precisa ler a lei. Então, nesse ponto, você vai lá e lê todo o artigo 1º e o artigo 2º da lei, beleza? E na próxima aula a gente avança um pouquinho mais falando sobre os objetivos. Então, sempre que você fizer uma leitura da lei, você tenta lembrar desses gatilhos mentais aqui, de cada conceito. São 16 conceitos, você não vai conseguir lembrar de todos os conceitos por completo, mas se você lembrar dos gatilhos mentais, dessas frases aqui, você vai saber a referência que ela está fazendo sobre qual nomenclatura, sobre qual conceito. Isso vai te ajudar muito na hora da prova. E a gente vai ver também algumas questões da maneira que vem em prova de concurso público, você vai entender como elas são cobradas. Isso vai facilitar muito a tua aprendizagem. O ato de você estudar, né, visualizar, ler e responder questões de prova, com certeza vai te ajudar 100% aí a fechar, a gabaritar essas 5 questões de legislação específica da UEAP.